Bom dia, meus amigos, boa tarde, boa noite, independente da hora que você esteja ligadinho aqui no nosso canal. Quero te convidar para você se inscrever, deixar aquele like especial e também o seu hypar para ajudar, né, para que esse vídeo seja divulgado para mais pessoas. É importante salientar que o canal aqui a gente traz notícias, né, em relação à Previdência Social, em relação ao BPC Loas, Bolsa Família e de vez em quando também a gente aborda alguns temas relacionados à política nacional, porque a gente sabe, né, que os nossos amigos aposentados também ficam ligados em que as nossas autoridades ficam fazendo lá em Brasília e também nos estados. Olha, meus amigos, beneficiários do Bolsa Família com NIS terminado em 8 recebe hoje o Bolsa Família, ou seja, você é beneficiário do Bolsa Família, o seu NIS, número de inscrição social, é terminado em 8, pois é, a grana está na conta para saque no dia de hoje. Você pode fazer isso na Caixa Econômica Federal, pode fazer isso nas lotéricas, ou então pode movimentar a grana através do aplicativo Caixa Tem. É importante ressaltar que quem tem criança, obviamente, recebe um valor maior. Por exemplo, você tem criança de 0 a 6 anos, né, tem um adicional de R$ 150. Você tem criança de 7 a 17 anos, né, ou mulher que esteja grávida ou amamentando, aí recebe um adicional de R$ 50. E tem 6 parcelas de R$ 50 para os recém-nascidos, que são aquelas crianças com idade de 0 a 6 meses. É importante ressaltar que hoje tem mais uma parcela do gás social sendo liberado, né? Recebe quem tem o NIS terminado em 8. Quem tem direito a receber o gás social, né, são os nossos amigos do Bolsa Família, ou então famílias, dentre seus membros, tem alguém que receba o BPC, o benefício da prestação continuada. Só que é importante salientar, gente, a grande maioria até o momento ainda não recebeu, né? Para você saber se a grana, se os R$ 108 entram na conta, basta você acompanhar pelo aplicativo Caixa Tem, né? É importante salientar, no dia hoje, né, recebe quem tem o NIS terminado em 8, amanhã, dia 27, recebe quem tem o NIS terminado em 0, e na próxima segunda-feira recebe quem tem o NIS, amanhã 9, né, na segunda-feira, o NIS terminado em 0, e encerrou o calendário de pagamento do Bolsa Família desse mês. Agora, se você é aposentado ou pensionista do INSS, o valor da sua aposentadoria ou da sua pensão é de até um salário mínimo, R$ 1.518, a grana está na conta no dia de hoje. Importante ressaltar, né, que beneficiários do BPC também com NIS terminado em 3, né, hoje o pagamento está na conta. Você pode consultar, né, para ver qual é o valor do seu benefício acessando o aplicativo, o site Meu INSS. Isso, gente, é de suma importância. Por que que eu falo isso? De repente você tem um empréstimo consignado vigente, você não sabe qual é o valor que você vai receber esse mês, entra lá no site Meu INSS, né, vai estar tudo discriminadinho, né, tudo certinho já, com o desconto. Vamos imaginar que está pagando R$ 200 de desconto, o que que vai ter? Vai ter que ter lá pelo menos, né, R$ 1.300, né? Então, tem que ficar atento quanto a isso para não ser, digamos assim, de repente você está tendo, está ocorrendo desconto indevido no seu benefício e você nem fica sabendo. Por isso que é de suma importância o aposentado, o pensionista, o beneficiário do BPC todos os meses, né? Vamos imaginar que você recebe... vai receber hoje, né? Você, na verdade, você deveria ter feito essa consulta no dia de ontem, mas se ainda não fez, pode consultar no dia de hoje. E também, meus amigos, é importante salientar, né, que você pode ver se a grana já entrou na conta através do aplicativo do banco onde você recebe a sua aposentadoria, né? Por exemplo, você recebe no Banco do Brasil, entra no aplicativo do Banco do Brasil, recebe na Caixa Econômica e assim sucessivamente. Olha, meus amigos beneficiários, mudando de tema, né? Então hoje recebe quem tem o NIS terminado em 3, né? Pode ser aposentado, pode ser pensionista, mas o que eu quero falar aqui, meus amigos, é a questão lá, né? Porque o Dias Toffoli, né, que é o ministro do STF, né, ele pediu, né, para fazer partes das investigações dos descontos envolvidos dos aposentados lá no STF. Por quê? Porque tem peixe graúdo no meio, né? Ou seja, foi mencionado pela Polícia Federal nomes de alguns senadores e deputados. Nós já trouxemos no dia de ontem, né, que foi citado o nome do Fausto Pinato, que é um deputado federal pelo estado de São Paulo.
foi também, né, citado o nome do ex-ministro da Previdência e Trabalho da gestão do Bolsonaro e atual deputado federal, o Onyx Lorenzoni, né, e também foi citado, por enquanto, até onde se sabe, o nome do senador Sérgio Moro, aqui do estado do Paraná, né? Menções ao senador Sérgio Moro, do Podemos do Paraná, ao deputado Fausto Pinato de São Paulo e o ex-ministro Onyx Lorenzoni, né, levaram a Polícia Federal a remeter ao Supremo Tribunal Federal as investigações contra a fraude dos aposentados, né? A Polícia Federal informou ao STF que Fausto Pinato e Onyx Lorenzoni foram mencionados nos cadernos investigatórios que compõem o arcabouço da Operação Sem Descontos, né? Em nota, o deputado federal, né, negou o envolvimento com as fraudes e disse que o nome dele foi mencionado exclusivamente porque seu escritório político está localizado no mesmo endereço onde anteriormente funcionava uma empresa investigada. Em relação ao atual senador, né, aqui do estado do Paraná, o Sérgio Moro, as suspeitas recaem sobre mudanças nas atribuições administrativas do Ministério da Justiça quando ele era titular da pasta para regular sindicatos e associações patronais, né, e de trabalhadores. Curiosamente, eu já fiquei sabendo, né, que na época que o Sérgio Moro era ministro da Justiça, né, várias pessoas, né, ligadas ao INSS, pessoas, né, que trabalham nesse ramo já tinham denunciado, né, essa questão dos descontos indevidos. E na época, ele como ministro, infelizmente, né, não deu crédito, né, não deu credibilidade. Fez a mesma coisa que no atual governo também, né, que já desde o começo do governo do Lula também, né, pessoal do próprio INSS tem alertado, tem comunicado e também não foi feito nada, né, enquanto a CGU, né, Controladoria Geral da União, e a Polícia Federal não entrou no jogo, né? Nada foi feito. Ou seja, meus amigos, né? Me parece que essa questão dos descontos indevidos, a intenção mesmo era ficar levando com a barriga. Olha, meus amigos, o INSS... preste atenção nessa informação aqui, gente. Eu até ontem, eu quase que fiz uma live aqui no canal, só não fiz por falta de tempo, estava... por motivos de força maior, né? Você lembra que o governo federal voltou a pagar um bônus, digamos assim, para médicos, peritos e também para servidores do INSS em relação à questão da fila, né, que vem crescendo? Pois é, essa matéria anteriormente, né, ela acabou saindo na Folha de São Paulo. Mas preste atenção, gente, nós já alertamos isso aqui desde o começo e parece que, infelizmente, a gente vem fazendo previsões assertivas aqui no canal. Olha, o INSS priorizou, sob orientação da Casa Civil e do Ministério da Fazenda, a revisão de benefício ao invés de concessões no segundo semestre de 2024 para conter a alta dos gastos com aposentadorias, pensões, auxílios, né, segundo documento obtido pelo jornal Folha de São Paulo. Gente, mas me parece que foi tudo reeditado o que aconteceu lá atrás. Olha, eu até vou citar o Michel Temer. Você lembra quando ele fez aquele pente fino lá? Ele deixou claro, pelo menos o Michel Temer foi honesto. Nós estamos pagando esse bônus, para revisar benefício, para cortar benefício. Ele foi sincero, Michel Temer. Isso nós não podemos acusá-lo, né? Agora, no governo Bolsonaro, voltou também a pagar bônus para peritos, né, e para servidores, e a gente sabe muito bem, né, lá usou o argumento também da fila que já existia naquele tempo, mas na verdade foi usado esse dinheiro para pagar, para fazer revisão. E o governo do presidente Lula usou a mesma tática novamente, inclusive nós já denunciamos aqui no canal, né, quando falou-se desse bônus, né, que, olha, se por acaso os médicos, peritos e servidores realmente forem usados para trabalhar, né, para acabar com a fila, vai dar certo, mas a gente sabe que não é isso que vai acontecer. Eles vão priorizar a revisão. Dito e feito. Olha aí a Folha de São Paulo trazendo a prova daquilo que a gente já falava lá atrás. Por quê? Eu sou um astrólogo? Não.
né? Faz previsões? Não, mas é que a gente já viu esse capítulo anteriormente, né? Ou seja, paga bônus para os servidores do INSS, paga bônus para peritos do INSS, aí não é para fazer a fila andar, paga geralmente é para revisar benefício, para cortar, essa que é a grande realidade, ou seja, por orientação da Casa Civil e do Ministério da Fazenda, né? Era para dar prioridade à revisão de benefício ao invés, né, de concessão de benefício. Deixa, então tá explicado também porque a fila disparou, porque a fila aumentou, né? E infelizmente quantas pessoas tiveram seus benefícios suspensos. Com a mudança, a fila de espera do INSS subiu para 2,6 milhões de pedidos, incluindo aposentadorias, BPC, licenças e pensões. Técnicos da equipe econômica e da Casa Civil afirmaram que o tempo médio de análise havia caído a níveis insustentáveis, né, de 66 dias em janeiro de 2023 para 34 dias em julho de 2024, abaixo do limite legal de 45 dias. De acordo com o jornal, a medida visava equilibrar o orçamento, ou seja, o governo, gente, não queria mais despesa, queria economia, né? E por isso essa ordem, e congelar 15 bilhões de reais em despesas livres em 2024, evitando pagamento imediato, mas criando passivos futuros, né? O ex-ministro Carlos Lupe afirmou à Folha que a decisão gerou crise entre os técnicos do governo. Ou seja, gente, o Carlos Lupe não queria isso, né? O Carlos Lupe queria, na época que ele era ministro da Previdência Social, e também os técnicos do próprio INSS, deixar isso aqui bem claro. Eles não queriam ater em revisão de benefício. Eles queriam trabalhar para reduzir a fila. Mas a gente sabe, né, que os servidores do INSS, o ministro da Previdência Social, o presidente do INSS, eles seguem ordem das autoridades maiores, que nesse caso foi, né, lá em relação à Casa Civil, né, e em relação ao Ministério da Fazenda. E aí não teve outro jeito, né? Mesmo o INSS tenha negado, né? O INSS negou essa informação, né? A gente sabe que isso é verdade. O pessoal do governo negou essa informação, só que o ex-ministro da Previdência Social falou foi isso, foi exatamente isso. Pediram para priorizar a revisão do benefício ao invés da concessão, né? Deu o que deu, né? Em vez de reduzir a fila voltou a crescer enormemente. Foi a mesma situação que aconteceu lá no governo Bolsonaro. Ao invés de analisar, né, o benefício de quem estava na fila esperando a concessão, foram lá fazer revisão de pente fino, chegaram a cortar, gente, pensão de pessoas que estavam há 23 anos recebendo pensão, teve a pensão cortada no mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque, né, na época o pessoal ficou por ordem de cima, né, analisando já benefício concedido ao invés de acudir aquele que estava precisando de um auxílio-doença, acudir aquele que estava precisando de um BPC, aquele que estava precisando de aposentadoria. E a mesma situação ocorreu no governo do presidente Lula. Ou seja, o governo Lula queria economizar 15 bilhões, né? Foi tirar em cima de quem? Foi tirar de cima dos aposentados. Infelizmente, essa história a gente já conhecia, essa história a gente já tinha previsto aqui no canal, e a Folha de São Paulo agora acaba de confirmar, né, o que a gente já sabia de antemão, né? Gente, o governo sempre age da mesma maneira, né? Esse que é o grande problema. Até me parece, muda a fuça, mas a maneira de agir literalmente sempre é a mesma.